Muito bem, você está em mais um episódio do nosso podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Eu sou o reverendo Davidson Pingon, eu sou mestre em Ciências da Religião, pastor congregacional, professor de hebraico bíblico e exegese do Antigo Testamento nos seminários, sou também autor de vários livros e publisher editorial. Para mim é uma grande alegria estar em mais um episódio com você para ajudá-lo, caso você seja líder de igreja, pregador, ou então professor de escola bíblica dominical. Para mim é uma grande alegria estar contribuindo com o seu ministério, trazendo estudos bíblicos com qualidade, que vão abençoar também o seu rebanho, que vão abençoar também as pessoas que ouvem as suas palestras, as suas aulas ou as suas mensagens. Em geral, o nosso podcast trata de exegese bíblica e de temas bíblicos, especialmente enfocando nas línguas originais, especialmente o hebraico bíblico, já que eu sou professor dessa disciplina dos seminários. Mas no episódio de hoje, como você viu no título, vamos dar uma abordagem diferente. Há sempre uma discussão, e é uma discussão às vezes até muito acalorada na internet principalmente, com esse tema, o tema a soberania de Deus versus a responsabilidade do homem. E é sobre esse tema que eu quero tratar com você no episódio de hoje. Mas antes de entrarmos propriamente no tema, eu gostaria de estar enfatizando para você os meus 3 livros mais recentes. O primeiro livro é o comentário exegético, bíblico, totalmente baseado na língua hebraica, do Salmo 23. Portanto, você vai conhecer o Salmo 23 na língua original hebraica com todos os seus segredos revelados. Mais do que apenas memorizar o Salmo que você gosta, porque ele toca no seu coração, você vai entender realmente o que o salmista quis dizer e vai tirar pepitas preciosas do Salmo para a sua vida espiritual. A mesma coisa eu fiz com o Salmo 91. Essa mesma abordagem, versículo por versículo, palavra por palavra, tudo baseado na língua original em hebraico. Uso também história, arqueologia, conhecimento da religião e da cultura do Antigo Oriente Próximo. Enfim, vai realmente trazer muito conhecimento para você. Então, adquira esses meus 2 livros, o Salmo 23 e do Salmo 91. São comentários extraordinários. Mas eu quero dar uma ênfase especial, especialmente porque estamos tratando deste assunto agora, no o meu último livro, meu livro mais recente, que é o livro Além do Sofrimento. É um comentário que eu fiz sobre os temas mais difíceis e importantes, baseado no livro bíblico de Jó. Então, vai ser uma bênção para você aprofundar aquilo que já vamos tratar aqui, porque nesse livro eu trato sobre o sofrimento dos justos, mas também trato de soberania de Deus e as questões relativas à responsabilidade do homem, especialmente do justo, daquele que procura servir a Deus. Então, são livros preciosos e eu gostaria que você fizesse contato comigo para pegar mais informações sobre esses meus livros. Não é só você fazer contato pelo meu WhatsApp 021 998 585402. Eu vou ter prazer em enviar para você um link onde você vai ter acesso a todos os meus livros e cursos também, e mesmo acessar a um curso gratuito que está liberado para você. Você pode assistir hoje às aulas desse curso. Basta fazer contato comigo, tá legal? Muito bem, vamos começar agora então propriamente a entrar no tema do nosso estudo de hoje. Vamos falar sobre soberania de Deus versus a responsabilidade do homem. E é claro que é um tema polêmico, é um tema que traz assim, muitas discussões ao longo de vários anos, vários séculos, e hoje, especialmente na internet, há muitos embates ainda, há muitos debates sobre essa zona de tensão entre a soberania de Deus, que é ensinada na Bíblia, mas também sobre a responsabilidade humana. Vamos começar então a falar propriamente sobre a responsabilidade humana.
Vamos ver aqui alguns tópicos sobre esse tema. E eu vou citando aqui versículos bíblicos para que você esteja anotando e apresentando, então, todo esse material para o seu grupo de estudo, enfim, para aqueles que você vai estar ensinando, já que a ideia é preparar você sobre esse assunto polêmico para ensinar a outros na sua igreja local. Tratando, então, da responsabilidade do homem, de fato, a Bíblia ensina isso. Observe os textos que eu vou agora enunciar para você. João, capítulo 1, versículo 12, capítulo 3, versículo 16 e capítulo 6, versículo 40. Você também pode abrir em Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos 19 e 20. Além disso, Mateus, capítulo 11, versículo 28, Hebreus, capítulo 10, versículo 36, Filipenses, capítulo 2, versículo 12, e, por fim, nessa parte aqui, Atos, capítulo 16, versículo 31. Todos esses versículos são textos que nos falam sobre a responsabilidade humana. Então, sim, se você achava que, porque Deus é soberano, o homem perde totalmente a responsabilidade dos seus atos, não, a Bíblia não ensina essa mentira. A Bíblia fala que sim, o homem tem total responsabilidade sobre os seus atos. Mas vamos então continuar com o nosso estudo. Para isso, vamos tratar aqui de um conceito muito conhecido na teologia, que é o conceito de motiv. Motiv são verdades centrais de uma ideia, tá bom? De uma doutrina, no caso. Então, esses são os motivos que vamos tratar aqui sobre a responsabilidade do homem, tá legal? Quais são as verdades centrais, então, os motivos da responsabilidade humana? A primeira delas é que o homem encara diante de Deus uma abundância de exortações e mandamentos. Então, é claro, se existem exortações e mandamentos para o homem, é porque ele tem ingerência sobre a obediência ou desobediência. Ou seja, ele tem responsabilidade sobre as suas escolhas em torno dessas questões que envolvem exortações e também mandamentos para o homem obedecer. O texto que eu quero que você esteja anotando aí é Gênesis, capítulo 2, versículos 16 e 17. É claro que, nessa perspectiva, existem prescrições divinas nas alianças, que presumiam resposta responsável do homem. Por exemplo, o fato de Noé construir a arca, o fato também de Abraão sair de Ur e a construção do tabernáculo de acordo com as instruções divinas são exemplos de como o ser humano precisa responder de modo responsável às atribuições, a tudo aquilo que Deus mandou que o homem fizesse. Isso, é claro, envolve a responsabilidade do homem com respeito ao mandamento de Deus. Além disso, os profetas do Antigo Testamento também instruíram o povo a buscar o Senhor, ou seja, essa busca era uma busca que precisava ser feita depois de uma decisão pessoal, portanto, implicando na responsabilidade humana. Veja aqui Isaías, capítulo 1, versículos 16 a 19. Além também do próprio Isaías, capítulo 55, versículo 6. E ainda Amós, capítulo 5, versículo 6, e Sofonias, capítulo 2, versículo 3. Todos esses versículos tratam desse primeiro motivo, que são as verdades centrais, em que o homem precisa encarar, sim, diante de Deus, uma abundância de exortações e mandamentos, e tudo isso implica em responsabilidade do homem perante Deus. Bom, o segundo motivo, ou seja, a segunda verdade central sobre a responsabilidade humana, é que o homem deveria obedecer, acreditar e escolher, tá legal? A Bíblia também é muito clara com respeito a isso. Eu posso trazer para você os exemplos
por exemplo, de Abraão inicialmente, né? Abraão teve que obedecer, acreditar na palavra que recebeu e escolher obedecer ou desobedecer. Observem os textos de Gênesis, capítulo 15, versículos de 4 a 6, e também Gênesis, capítulo 22, de 16 a 18. Então, essas passagens dizem respeito à obediência de Abraão. E temos também, além desse exemplo, o exemplo dos israelitas, que na situação do Êxodo, eles tiveram que obedecer, acreditar na palavra e escolher, tá bom? Então, é muito interessante o que os textos falam para nós. Veja aqui em Êxodo, capítulo 19, versículo 8. Veja também Êxodo 24, do versículo 3 ao versículo 7. Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 15 ao 19. Josué, capítulo 24, do versículo 14 ao 25. Além disso, há uma situação retratada em Juízes, capítulo 10, versículo 14, em que Israel errou. Ele acabou escolhendo errado, acabou escolhendo os ídolos. E isso, é claro, implicou em responsabilidade pessoal sobre eles. Portanto, os relacionamentos humanos representam um compromisso de vontades, um exercício de responsabilidades. E isso implica tanto o relacionamento dos homens com outros homens, né, com outras pessoas, quanto também o relacionamento dos homens com Deus. Tá legal? Tudo isso implica, então, em responsabilidades. O terceiro motivo que estamos estudando aqui é que os homens pecam e se rebelam contra Deus. E há tantos exemplos abundantes da Bíblia que eu nem preciso estar citando aqui versículos. Vocês sabem o quanto a Bíblia é abundante desde o Éden, que os homens pecam e se rebelam contra Deus. Aliás, no estudo que eu fiz aqui no meu canal sobre pecadinho e pecadão, eu trato sobre essas questões envolvendo o pecado, inclusive o significado de pecado. O quarto motivo do nosso estudo de hoje para a questão da responsabilidade humana é que os pecados humanos são passíveis do julgamento divino. Sim, isso é muito clássico na Bíblia. E é claro, se os pecados humanos são passíveis desse julgamento divino, isso quer dizer que Deus leva em conta a responsabilidade humana. Senão, ele não poderia julgar, não é? Se Deus julga, é porque é a responsabilidade do ser humano. Observe os textos de Êxodo 34, versículo 6, Números 14, versículo 18, Joel, capítulo 2, versículo 13 e Jonas, capítulo 4, versículo 2. Você percebe, então, que esses versículos tratam também da longanimidade divina nessa questão da transgressão humana, ao lidar com a transgressão humana. Claro, tudo isso implica em que há o julgamento e, portanto, responsabilidade pessoal. O quinto motivo sobre a responsabilidade humana, a quinta verdade central, é que os homens são testados por Deus. Por exemplo, os testes, né, que nós encontramos em abundância na Bíblia também, nós percebemos que Abraão passou pelo teste, Ezequias também foi testado, mas ele não passou no teste. Então, esses testes que Deus havia feito representavam consequências dos pecados cometidos pelo próprio povo e, então, a punição divina sobre o povo também. Tudo isso, naturalmente, implica em responsabilidade pessoal, como nós já vimos no motivo anterior. O sexto motivo sobre a responsabilidade humana é que os homens recebem recompensas divinas. Portanto, se ele faz o bem, se ele faz o certo, ele é recompensado. Mas se ele faz o mal, se ele age de modo errado, ele então recebe a punição. Temos aqui os exemplos. A bênção que Abraão recebeu em Gênesis 22, versículo 18, é a bênção correspondente aos seus atos de obediência. Temos também uma situação aqui das parteiras no Egito, que
contrariaram a ordem do faraó para estarem obedecendo à sua própria consciência e, consequentemente, obedecendo à vontade de Deus. Veja lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 20. Um outro exemplo também é o de Calebe, que você pode ver em Números, capítulo 11, versículo 32, e Josué, capítulo 14, versículos 9 e 14. Esses versículos aqui mostram para a gente também que as bênçãos recebidas sobre a obediência são uma realidade na Bíblia. E isso, é claro, requer responsabilidade humana para fazer a escolha certa. O sétimo motivo do nosso estudo sobre a responsabilidade humana é que muitas vezes essa responsabilidade parte da iniciativa de Deus propriamente. Isso aqui inclui a questão da eleição divina, por exemplo, de Israel, que esse fato de Deus ter escolhido Israel, isso impôs responsabilidades ao povo, para que eles então fossem luz para todas as nações da terra. Aliás, desde o chamado de Abraão lá em Ur dos Caldeus, essa é a responsabilidade do povo, né? Um povo que foi escolhido, que foi chamado, de fato, para estar sendo luz para todas as nações. Claro que durante a ação do povo, né, nessa responsabilidade, o povo teve os seus altos e baixos, mas isso não quer dizer que Deus deixou de usar Israel desde o passado até mesmo no dia de hoje. Israel ainda tem essa responsabilidade de ser luz para todas as nações. Tem uma citação interessante do teólogo D.A. Carson, que é um teólogo muito conhecido, famoso, e também tem uma perspectiva bíblica muito interessante. Ele disse o seguinte, abre aspas para Carson: o privilégio decorrente da graça divina reforça a responsabilidade humana e nunca o reduz. Fecha aspas para Carson. Sim, de fato, o fato de Deus agir com graça, isso não isenta, seja Israel como povo escolhido, seja nós também, individualmente, não nos isenta da responsabilidade de fazermos a vontade de Deus, de agirmos conforme a vontade de Deus. Então, Donald Carson está correto nessa afirmação. Temos aqui, então, o oitavo motivo para as questões da responsabilidade humana na Bíblia. Nossas orações não representam apenas os modelos a ser admirados, mas representam um relacionamento real entre uma criatura dotada de vontade e um ser divino também totalmente livre. Então, a oração é também um indicativo da responsabilidade do ser humano e o fato de ele ser livre para se relacionar com Deus. Claro que isso tudo depois da obra de Cristo na cruz do Calvário. Também é uma frase interessante de Donald Carson, que ele fala sobre esse ponto. Ele fala o seguinte, abre aspas para Carson: a oração é a interação de personalidades. Fecha aspas. Então, isso representa uma medida significativa de responsabilidade humana no tipo de relacionamento que mantém com Deus. O nono motivo, e o último dessa série sobre responsabilidade humana. Deus categoricamente suplica por arrependimento. Como você pode ver em várias passagens da Bíblia, especialmente Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, e você precisa frisar bastante esse versículo quando você for apresentar esse estudo bíblico na sua igreja. E mesmo Isaías, capítulo 65, versículo 2. Você percebe aqui, então, Deus categoricamente suplicando por arrependimento do seu povo, das nações, das pessoas de um modo geral. Então, esses são os motivos, ou seja, os textos que tratam da responsabilidade humana. São textos muito claros da Bíblia e não há como se negar. Embora você seja, por exemplo, um teólogo de linha calvinista,
É importante que você não exagere e reconheça a revelação bíblica que, de fato, existe um alto grau de responsabilidade humana, inclusive no seu relacionamento com Deus. Bom, agora já estamos prontos para estarmos avançando em nosso estudo e falando agora da soberania divina, que também é ensinada em toda a Bíblia. Então, vamos partir agora para o próximo movimento do nosso estudo. Vamos começar falando sobre os textos bíblicos que tratam, de modo geral, da soberania divina. Lembrando que a soberania divina tem a ver com o modo como Deus é totalmente livre para fazer tudo o que Ele quer e Ele é soberano para tomar qualquer decisão que Ele queira, especialmente em face da sua obra criada. Sejam os anjos, sejam os seres humanos ou qualquer mesmo parte do universo, Deus tem total controle e total poder de decisão sobre tudo o que Ele criou, tá bom? Isso é a soberania divina. Vamos então aos textos bíblicos que nos falam de modo geral sobre a soberania divina sobre tudo, né? E sobre todos também. Vamos seguir aqui os textos para que você possa anotar. Salmo 33, versículo 9, Mateus capítulo 10, versículo 29, Daniel capítulo 4, versículo 17, Tiago capítulo 4, versículo 15, Atos capítulo 17, versículo 28, Romanos capítulo 11, versículo 36, Provérbios capítulo 16, versículo 33, Provérbios capítulo 16, versículo 4, Isaías 14, versículo 24, Jó 42, versículo 2, Daniel capítulo 4, versículo 35 e também Daniel capítulo 2, versículos 20 e 21. Então, já tendo observado os versículos que de modo geral falam da soberania divina, vamos agora ver os motivos que a Bíblia apresenta, ou seja, os princípios gerais sobre a soberania divina. O que vai ser também bastante interessante você perceber que sim, a Bíblia revela também de modo muito claro que Deus é totalmente soberano. E o primeiro motivo é: Deus é o Criador, detentor e governador de tudo o que Ele criou. E tem várias passagens da Bíblia que demonstram isso. Por exemplo, podemos olhar aqui o Salmo 47, versículo 8, e o Salmo 60, versículos de 6 a 8, que revela para nós que, sim, Deus domina sobre tudo o que Ele criou. Outro texto é Isaías 44, versículo 28, que diz que Deus também domina sobre os governantes humanos, sobre os governantes das nações da terra. Outra passagem interessante é Isaías 29, versículo 15, versículo 19 e versículo 20. E esses versículos tratam de que Deus pode e vai julgar as nações. Então, claro, se Ele é juiz, é porque Ele é soberano sobre todas as nações, não apenas sobre Israel. Isaías 14, versículo 26. Então, esses textos do primeiro motivo são muito importantes, porque eles revelam de fato que Deus é o Criador, detentor e governador de tudo o que Ele criou. Temos ainda outras passagens bíblicas que vão reforçar isso. Por exemplo, Gênesis capítulo 15, versículo 13 a 16, e depois capítulo 25, versículo 23, e capítulo 41, versículo 16. São textos que falam sobre a soberania manifestada de maneira multiforme. E você pode ainda olhar outros versículos, como, por exemplo, 1 de Reis, capítulo 18, versículo 38, Isaías, capítulo 37, versículos 33, 34 e 37, e 1 Samuel, capítulo 15, do versículo 2 ao versículo 5. Bom, você pode ver ainda em Provérbios, capítulo 16, versículo 4, que aparece ali no hebraico a expressão Yom Ra'ah. Bom, essa expressão Yom Ra'ah, no hebraico, ela pode ser traduzida, e é traduzida geralmente como dia do castigo. O dia em que Deus vai castigar a humanidade, portanto.
É o tempo em que os ímpios receberão a sua retribuição, a justa retribuição pelas suas obras de impiedade, pelo seu caráter ímpio. Então, você pode perceber uma frase muito importante aqui, nesse tipo de assunto, é a frase de que não há pontas soltas no mundo de Deus. Ou seja, ele controla tudo, ele é totalmente soberano. E essa frase, então, também resume o primeiro motivo bíblico sobre a soberania divina. O segundo motivo, que é o segundo princípio geral sobre a soberania divina, é o seguinte: Deus é sempre a causa última das coisas. As pessoas do Antigo Testamento sempre perceberam a mão de Deus nas ações fenomenológicas de um evento. Ou seja, tudo o que ocorria, o povo judeu percebia a mão de Deus guiando a história. Um grande exemplo disso é todo o livro de Esther. Ali quando você lê o texto, você percebe que em lugar algum é citado o nome de Deus explicitamente. O nome Deus, o título Deus também não aparece em Esther. Mas você percebe o agir de Deus de modo escondido em todo o livro. A ação de Deus sobre os acontecimentos da história de Esther. O livro foi escrito assim de propósito, porque ele tratava ali de uma situação que envolvia, inclusive, a nação do povo persa, dominando sobre Israel. E é interessante como o texto foi construído desse modo. No hebraico, você percebe, inclusive, muitas ironias envolvendo os personagens, especialmente o rei persa Assuero. E, de fato, você consegue perceber ali Deus agindo, embora o nome dele não seja citado. Bom, como Deus é apresentado no segundo motivo aqui que estamos estudando, como a causa última de todas as coisas, podemos perceber aqui onde Deus age controlando todas as situações. Então, por exemplo, na situação, no início do mundo, da própria procriação humana, em Gênesis 4, versículos 1 e 25, e Gênesis 18, versículos 13 e 14, que tratam, então, da soberania de Deus sobre a procriação humana. Outra situação em que Deus age também é com os irmãos de José, e toda a história de José, de um modo geral. Você vai ver em Gênesis 42, versículo 28. A própria fraseologia bíblica confirma que Deus é a causa última de tudo. Observe os versículos que eu vou citar aqui agora. Josué, capítulo 24, versículo 13. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. 2 Samuel 7, versículo 1. E Esdras, capítulo 7, versículo 9. Então você percebe aqui em todos os versículos como Deus é sempre apresentado como a causa última de todas as coisas. E é o que nós estudamos agora, é nosso segundo motivo. Uma outra frase, uma outra citação de D.A. Carson, que também é muito interessante, é a seguinte, abre aspas para Carson: milagres não atestam a intervenção divina na esfera das leis, que operam normativamente. O milagre significa somente que Deus, em determinado momento, deseja que algo ocorra de uma maneira diferente daquela que ele normalmente deseja que ocorra. Fecha aspas para Carson. Então é interessante você perceber que mesmo na ocorrência de milagres, você percebe a mão soberana de Deus controlando tudo o que acontece na história humana. Então os milagres apenas representam o momento em que Deus intervém na história de modo sobrenatural, e não de modo natural, como ele sempre faz, tá legal? Tudo é a intervenção divina, portanto. Bom, o terceiro motivo, ou seja, a terceira ideia geral do que a Bíblia ensina sobre o modo como Deus age soberanamente na sua obra criada, é que Deus escolhe livremente homens tanto para salvar, como também para serem líderes de seu povo. O povo em si e a própria terra que esse povo viveria. Ou seja,
Deus soberanamente escolhe aspectos da vida humana. E você pode perceber isso na própria escolha de Israel, na própria escolha divina sobre o espaço geográfico que Israel deve ocupar. A terra foi Deus que deu. Então, por isso que Israel não abre mão da herança que Deus deu, Israel deveria tomar como posse. Isso está muito claro na Bíblia. E mesmo hoje em dia, com tantos conflitos lá no Oriente Médio, o aspecto, né, do conflito é também religioso e ideológico, além de propriamente geográfico também. O quarto motivo é que Deus está agindo soberanamente sobre a criação. O quarto motivo é que Deus está agindo mesmo quando não é visto ou reconhecido. Então, você percebe claramente como Deus vai moldando a história. Por exemplo, quando você se lembra de como Deus trabalhou com o faraó do Egito, naquela situação, né, da libertação da escravidão do Egito, e também com o próprio Nabucodonosor, o imperador da Babilônia, do Império Neobabilônico, e o quanto Deus estava ali trabalhando, inclusive, trabalhando na vida de Nabucodonosor e fazendo com que ele fosse, inclusive, humilhado. Então, Deus está trabalhando na história, mesmo que a gente não perceba diretamente a sua ação. Esse, portanto, é o quarto motivo. Uma outra frase também de Carson, você já percebeu que eu gosto bastante, né, do teólogo Donald Carson. Abre aspas para Carson. Falhar em reconhecer esse poderio último de Deus, falhar em adorá-lo, não é uma independência real do domínio divino, mas uma rebelião clara, uma declaração desorientada de autoindependência, pela qual homens são responsáveis. Fecha aspas para Carson. Sim, de fato, essa é uma frase que resume bem essa questão da soberania de Deus em contraposição também com a responsabilidade humana. Agora, avançando mais um pouco no nosso estudo, vamos tratar agora de alguns textos bíblicos que trazem tensão nessa questão da soberania de Deus e da responsabilidade humana. Então, anote bem esses versículos, porque eles mostram para você o quanto a Bíblia reconhece essa tensão existente entre esses dois conceitos, tá legal? E aqui é muito importante você perceber que há uma abundância muito grande de textos que mostram essa tensão, e eu vou aqui destacar alguns para quando você for apresentar lá na sua igreja, para quando você for apresentar no seu próprio estudo bíblico. Então, os textos de tensão são os seguintes. Gênesis 45, versículos de 4 a 8, onde você percebe ali a história de José do Egito. E você deve também comparar em Gênesis capítulo 50, versículo 20, quando a Bíblia mostra que Deus intentou o bem com respeito à própria história de José. E você conhece bem essa história. Outro texto também importante é Êxodo capítulo 9, versículo 34, até o capítulo 10, versículo 2. Ali você percebe a ação de Deus e também em contrafação com a ação de Faraó, usando a sua liberdade, a sua livre agência, no caso aqui para desobedecer e afrontar a ação do próprio Deus. Outro texto também é Levítico, capítulo 20, versículos 7 e 8, onde Deus e o povo se santificam, tá legal? Ou seja, Deus age soberanamente e o povo também tem que escolher aceitar se santificar para Deus. Um texto também muito importante, que também trata dessa questão de Deus e o povo que se santificam, é o texto de Levítico, capítulo 22, versículos 31 e 32. Além também de 2 Samuel, capítulo 4, versículo 1. Em 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 1, Davi, Deus e o diabo agiram livremente. Então, há aqui uma ocorrência de total liberdade na ação. E esse texto também mostra a tensão entre a ação humana e a total soberania divina. 1 de Reis, capítulo 8, versículo 22.
versículo 27, 31 e versículos de 57 a 61 também demonstram essa ideia de tensão. Jeremias 29, versículos de 10 a 14 também. Esse texto aqui eu quero destacar para que você esteja dando ênfase quando for dar o estudo na sua igreja. Joel capítulo 2, versículo 32. Marque esse texto para que você dê ênfase quando for ler e mostrar a tensão que existe entre os conceitos de soberania divina e também de responsabilidade humana. Mateus 28, versículo 19 e 20, mostra um imperativo que diz respeito a essa tensão também. E você deve comparar esse versículo, esses versículos, com Lucas capítulo 24, do versículo 46 a 48, que trata de modo profético, mas também mostra essa tensão. Outro texto é Atos capítulo 2, versículo 23, e temos aqui uma questão interessante sobre a pergunta: quem de fato mandou matar Jesus? Veja Atos 2, 23 aí para você tentar achar a tensão que diz respeito a essa questão. Atos 4, 27 e 28 também mostra a tensão. E, por fim, o último versículo é 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Quando Deus envia o Espírito Sedutor. Olha que interessante, São vários versículos, muitos deles polêmicos, mas todos esses tratam da tensão existente entre essas duas ideias. A ideia da soberania total de Deus sobre a obra criada, sobre a sua criação, e também a liberdade de ação humana, que embora seja uma liberdade de ação relativa e não completa, mas ainda assim é uma liberdade. E por essa liberdade, ainda que não totalmente absoluta, Deus requer responsabilidade. Por isso Deus pode julgar, por isso Deus pode condenar, além de absolver também. Bom, chegamos então à parte final do nosso estudo, onde eu quero apresentar algumas possíveis soluções para que você entenda então como que funciona a tensão entre a soberania divina e a responsabilidade humana. Então, o primeiro tópico que nós podemos elencar aqui para termos uma solução para essa questão, para esse dilema, é que nós devemos crer nas duas posições que coexistem na Bíblia, mas nós não podemos compreender. Sim, aqui eu estou me referindo à teologia do mistério. Como o próprio teólogo Martinho Lutero disse, é o Deus absconditus versus o Deus revelatus, ou seja, o Deus que se revela e o Deus que se esconde. Nesse caso aqui, estamos trabalhando a teologia do mistério, do Deus que se esconde, não se revela totalmente, mas revela apenas a parte da sua personalidade que diz respeito ao nosso relacionamento com Ele. Mas nem tudo do caráter de Deus é revelado completamente a todos nós. Bom, o segundo aspecto da possível solução que eu quero indicar para você é que o homem é o responsável final do seu pecado. Então, tudo que o homem faz, todo o pecado que ele comete, ele é, em última instância, o seu responsável final. Por isso, Deus pode julgá-lo, sim, condená-lo por esse pecado não arrependido, não confessado, não resolvido em Cristo Jesus. O terceiro aspecto da possível solução é que nós devemos entender que a soberania de Deus não remove da igreja a responsabilidade de evangelizar. Essa é uma crítica, aliás, muito comum que fazem aos teólogos de linha calvinista, dizendo que se você prega a predestinação, que se você prega a total soberania de Deus, inclusive sobre a salvação humana, você então está tirando da igreja a responsabilidade e também o privilégio de evangelizar o mundo, que é, na verdade, uma ordem bíblica, não é? Então, entenda isso, tá bom? O fato de Deus ser totalmente soberano não impede a igreja de evangelizar. Pelo contrário, a igreja precisa evangelizar para que as pessoas, inclusive,
Na forma de entender calvinista, essa pessoa, para que seja salvo pela soberana graça de Deus, precisa ter acesso à pregação. Então, o quarto tópico para a possível solução também, que eu quero apresentar para você, é que a salvação do indivíduo é uma atividade totalmente divina, ou seja, é um ato monergístico, ou seja, um ato que apenas um agente está trabalhando. De fato, mesmo você que segue, né, a teologia arminiana de Jacó Armínio, que preza pelo livre-arbítrio, pela liberdade do homem ao estar recebendo, né, a salvação, ele escolher a salvação, mesmo aquele teólogo arminiano criou um conceito teológico chamado de graça preveniente, ou seja, é um start que Deus dá pela graça para levar o pecador a ter condições de dizer sim para Deus. Já o teólogo calvinista vai dizer que essa é uma atividade totalmente monergística e que Deus primeiro regenera o pecador pelo Espírito Santo para depois ele ter condições de dizer sim como resposta ao convite da salvação. Esses são detalhes, né, que trazem assim, muito embate, mas você já está percebendo aqui que, na verdade, esses textos e essas ideias que aparentemente para a nossa cultura ocidental trazem tensão teológica, você vai perceber que tanto a Bíblia quanto, inclusive, o pensamento oriental trata disso com muita naturalidade, porque eles conseguem tratar com atenção, eles conseguem entender que essas passagens de tensão complementam umas às outras e não se contrapõem. É que a nossa mente cartesiana ocidental ela está completamente condicionada a pensar esses dois extremos de modo a não se completarem, mas se embaterem. Em parte também isso é devido à influência de Friedrich Nietzsche, que trabalha aquela questão da tese, antítese e síntese, em que há um constante embate sobre ideias contrárias, formando novas sínteses, que também vai se embater com outra antítese e forma nova síntese, e assim fica de modo ininterrupto, né? De modo eterno. Então, para a gente perceber que a nossa mente ocidental está condicionada a pensarmos assim, mas a mente oriental, que é a mente em que produziu a Bíblia, né, não traz nenhum tipo de conflito. Na verdade, ele consegue conviver com os textos de tensão e consegue, então, perceber também que Deus tanto age soberanamente quanto também leva em conta certo grau de liberdade humana no que diz respeito às suas decisões também, inclusive até mesmo a salvação. Então, esse é o quinto motivo agora dessa possível solução, é o quinto tópico, né, e o último também, e que é o que vai talvez trazer paz ao seu coração. Sim, encontre paz nessa tensão entre os dois elementos bíblicos corretos, tanto a soberania divina, quanto também a responsabilidade e a liberdade humana. Existe essa tensão, não é negar a tensão, ela existe, mas é você encontrar paz nisso, você aceitar que ela existe e você vai conviver com ela, e nem tudo você vai saber agora, mas você vai saber de modo completo como tudo isso funciona quando Deus te revelar, de modo sem segredos, quando você já estiver na eternidade. Tá legal? Então, tecnicamente falando, não há por que reconciliar soberania divina e liberdade humana. Por quê? Porque eles não são inimigos, não se contrapõem, mas, na verdade, se complementam, como de fato é a forma de pensar e de encarar esses dois temas na mentalidade hebraica, na mentalidade oriental. Bom, eu vou deixar então para o próximo episódio o que podemos falar sobre a teologia do mistério. Isso é bastante interessante, tratar do Deus absconditus, que foi também elencado, que foi tratado ali por Martinho Lutero na época da Reforma. Então é muito interessante a gente levar mais à frente esse estudo, mas eu não farei isso hoje, porque o nosso estudo hoje já está bastante longo, porque, claro, é um tema que exige mais cuidado, mais conteúdo, enfim.
É um tema polêmico. Então aguarde para o nosso próximo estudo a teologia do mistério, que vai ser também um complemento a este que tratamos hoje e vai ser bastante interessante. Bom, espero que você tenha gostado do nosso estudo bíblico de hoje. É um estudo bíblico denso, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, é um estudo bíblico que vai trazer esclarecimento para você. Então, aguarde o nosso próximo estudo. Esteja ligado, então, nas minhas redes sociais, especialmente no YouTube e especialmente também no seu agregador de podcast preferido. Vai ser uma bênção para você acompanhar todo o nosso conteúdo e ajudar a edificar a sua igreja local. Tá legal? Deus abençoe, então, os seus estudos, paz e bênção sobre a sua preciosa vida.